Agora que você já sabe como ler e escrever em arquivos utilizando a biblioteca I/O, vamos explorar essa biblioteca um pouco mais, aprendendo como verificar atributos de arquivos e diretórios, como excluir arquivos e diretórios, como criar arquivos, copiar e mover esses arquivos de um diretório para outro. Crie uma classe chamada arquivo4. Com o método main. Crie um caminho e esse caminho vai ser o mesmo que nós utilizamos até agora. paths.get c:/xti /files /texto.txt. Então, para começar, vamos ver alguns atributos desse caminho. Né? Utilizando a classe Files, você pode realizar essas verificações. Por exemplo, será que esse caminho existe? A resposta é sim. Será que esse caminho é um diretório? Você tem o método isDirectory para te responder isso. Não, esse não é um diretório. E será que esse aqui é um arquivo regular? O que é um arquivo regular? Um regular file é um arquivo de texto, uma imagem, um arquivo como a gente conhece. Sim, esse é um arquivo regular. E nós temos vários outros atributos aqui. Vejamos. Eu posso querer saber se esse arquivo ele pode ser lido pelo usuário dessa aplicação. Isso aqui envolve permissões de acesso. Se ele pode ser executado. Eu posso ver ainda o tamanho desse arquivo. No caso desse método específico, ele precisa acessar o arquivo, né, e realizar algumas operações de I/O para ver o tamanho real desse arquivo. Então, eu vou lançar a exceção de I/O exception que ele lança, para a gente poder ver o tamanho do arquivo. E ainda posso ver outros atributos, mas vamos aguardar. Então, aqui está o tamanho do arquivo e as outras informações. Se ele é executável, aliás, se eu posso ler esse arquivo e se ele é executável. Vamos ver ainda quando foi a última vez que esse arquivo foi modificado. Então, get last modified time. Vai retornar para a gente a última vez que o arquivo foi modificado. E o método getOwner retorna o dono do arquivo, que nesse caso é o administrador desse computador. E por fim, podemos ainda procurar o tipo de arquivo que nós estamos olhando, com o método probeTime. Aliás, probeContentType. Esse aqui vai retornar o tipo de arquivo, se é um arquivo texto, se é uma imagem, se é um vídeo, se é uma animação flash, e assim por diante. Então tá aqui, ó, text/plain. Agora vamos trabalhar um pouco com exclusão de arquivos. A classe Files, ela contém dois métodos para exclusão. Um que tenta a exclusão, mas se alguma coisa acontecer de errado, ele vai lançar as suas exceções. E essas aqui são as exceções que ele lança.
Então, vejamos. Ele vai lançar. Ele pode lançar a exceção No Such File Exception, quando ele estiver tentando deletar um arquivo que não existe. Directory Not Empty Exception, quando ele estiver tentando deletar um diretório que tenha conteúdos dentro dele. Então, ele só consegue deletar o diretório se ele estiver vazio. Tá? E um I/O Exception ou Security Exception em outras situações. Tá? E nós temos também o Delete If Exists. Esse método ele só vai deletar o arquivo se ele realmente existir, ou se o diretório realmente existir. E se ele não conseguir, ele não lança exceção. Tá? Então, aqui, nós podemos verificar a exclusão desse arquivo. Então, se a gente atualizar esse diretório, tá aí, ele excluiu aquele arquivo. Ótimo. Vamos agora tratar de criação de arquivos. Até agora, as criações que você fez de arquivos foram todas automáticas, né? Mas você pode criar um arquivo sozinho, né? Você pode declarar a criação de um arquivo. Então, vamos lá. Create. Como é que a gente cria um arquivo? Novamente, com a classe files.create. Aí você pode criar um arquivo, um diretório, um link. Vamos aqui para arquivo, create file, indicando o caminho. Perfeito. Isso aqui cria um arquivo em branco para a gente. Então, está aqui, criou um arquivo em branco. E se você quiser deletar esse arquivo, então isso aqui você já sabe. Delete if exists. Se existir, você deleta, né? E logo em seguida você cria. E como é que você pode escrever dentro de um arquivo? Files.write. Isso se for um arquivo pequeno, não é mesmo? Passando aqui o caminho e os bytes desse arquivo. O que eu quero escrever? Meu texto é uma string, e para recuperar os bytes, eu acesso o método getBytes da minha string. Então, isso aqui é o suficiente para escrever dentro desse arquivo. Vamos lá. Agora, vamos ver essa fonte com o texto. Perfeito. Essas operações aqui você já aprendeu. Isso aqui foi só para consolidar o conhecimento. Agora vamos dar o próximo passo. Eu quero que você faça uma cópia desse arquivo. Então, uma cópia é, na verdade, um outro destino. Então, eu vou criar aqui o nosso destino. Tá bom? Ou, na verdade, a nossa cópia. Cópia. E aqui eu vou chamar esse arquivo de cópia. Vai ser uma cópia da nossa fonte. Como tudo aqui na nossa classe files é intuitivo, então nosso método de cópia só podia chamar cópia mesmo, né? Aqui eu vou informar a fonte, né, a origem do nosso arquivo, e vou também informar o
caminho da nossa cópia. E logo em seguida, eu posso informar algumas opções, né, de cópia. Essas opções, elas estão disponíveis na classe Standard Copy Option. Aqui dentro, nós temos algumas opções. Eu vou utilizar essa daqui, Replace Existing. Tá bom? Que é para ele substituir o arquivo cópia, caso ele exista já. Agora, aqui nós estamos criando uma cópia simples, né? Vamos testar isso daqui. Então tá aí, ele criou uma cópia da fonte. A fonte tinha esse texto e a cópia tem o mesmo texto. Perfeito. Agora imagine que você queira mover um arquivo de um diretório para outro. Mover também é para um outro caminho. Então, vamos colocar aqui, mover. Opa, não. Eu quero mover o nosso arquivo fonte para um outro lugar. Aonde? Dentro de Files, eu quero criar um outro diretório chamado Move. Eu vou continuar chamando o fonte de fonte.txt. Só vou mover ele de lugar. Tá? Novamente, com a nossa classe Files, eu posso criar aquele diretório, né? Esse novo diretório move, que não existe. Então, vou colocar aqui mover.getParent. E, em seguida, nós podemos mover utilizando o método move. Então, eu vou mover a nossa fonte para o caminho informado aqui. E, novamente, eu posso definir alguns padrões, né, de cópia. Então, Standard Copy Options .replace existing. Se existir, eu também quero sobrescrever. Então, vamos ver aqui essa operação. Por enquanto, nós temos essa estrutura aqui de arquivos dentro do diretório file. E depois que nós executarmos essa classe, nós temos agora uma nova estrutura. Vamos ver? Tá aí. Ele removeu a fonte que estava aqui em Files, desse diretório, e colocou dentro do diretório Move que nós criamos. Então, aqui estão algumas operações simples, né, que você provavelmente irá utilizar quando estiver trabalhando como um programador Java profissional. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e nos vemos na próxima aula. Até lá!